Domingo do Bom Pastor, né? Quarto domingo da Páscoa. Esse tema nos obriga, né, a pensar na pessoa de Jesus Cristo como bom pastor e na nossa pessoa mesmo, enquanto pastores, né, enquanto clérigos, enquanto pessoas que têm sob sua responsabilidade um rebanho. É impossível desligar uma coisa da outra. Na nossa chamada desta semana, né, nós encontramos ali um pastor moderno, né, um pastor que trabalha com quadriciclo. A gente normalmente vê aquelas imagens clássicas, né, do pastor lá com um cajado, com um bordão assim no meio daquele monte de ovelhas andando a pé pelas montanhas ou pelos pastos, não é? E aqui nós temos um pastor já afinado na tecnologia, né, e que o que tira o direito do pastor de ter um quadriciclo também para pastorear suas ovelhas, dependendo do rebanho da área coberta, é necessário mesmo, né? Então, tem pastor de Mercedes, então está tudo bom demais. E ele está fazendo exatamente o que todos os pastores fazem, levando uma ovelha, dando uma carona para uma ovelha que eventualmente estava ou perdida, ou machucada, ou fujona, né? Colocou ali no bagageiro do quadriciclo e está trazendo de volta ao rebanho, não é? O fato é que a figura, a palavra pastor, hoje, ela tem muito mais proximidade com esse sentido mesmo que nós temos, né, da igreja, né? As pessoas, talvez, a maioria, quando você fala fulano é pastor, imediatamente imagina um homem normalmente paletó e gravata, no nosso caso aqui com uma camisa clerical, que dirige a sua palavra a uma igreja. Poucas pessoas talvez vão lembrar que a origem do termo é uma origem agropastoril e que pastor é aquele que leva ao pasto um rebanho para que ele se alimente. Em outras línguas, por exemplo, tanto no alemão como no inglês, a palavra pastor tem a ver com ovelha. Schäfer, em alemão, shepherd, em inglês, tem a ver com Schaf, ou com sheep, que quer dizer ovelha. Então, literalmente, pastor nessas línguas quer dizer um ovelheiro, é alguém que está por conta das ovelhas. Ser pastor tem sido algo assim muito questionado, muito problemático, especialmente aqui no Brasil, porque o fato é que nós vivemos uma liberdade religiosa que a gente valoriza muito, que a gente quer que se mantenha, não é? Mas o emprego do termo pastor, ele é uma coisa bastante ampla, bastante aberta. O pastor pode ser alguém com uma formação acadêmica, com anos de estudo, um conhecimento de línguas bíblicas, de diversos campos das ciências humanas e, eventualmente, né, com algum conhecimento de oratória também, né? Pode ser alguém de uma formação bastante sofisticada, porque algumas igrejas valorizam essa formação, e formação, inclusive, reconhecida pelo Ministério da Educação, né? E, ao mesmo tempo, pode ser alguém que, simplesmente pelo dom, pela sua capacidade de liderar e de se articular, de se pronunciar, é eleito por uma comunidade como pastor, como líder daquela comunidade, sem muita formação teológica, talvez um conhecimento bíblico
público acima da média dos membros da sua comunidade, não é? Então, quando alguém se apresenta como pastor, pode ser tanto uma coisa como outra, não é? No conceito popular, o pastor é visto como alguém muito conservador nos costumes, não é? Quando fala que fulano é pastor, que está se pronunciando, existem aqueles que têm uma atitude mais avançada, mais aberta, mais progressista, não é? E que alguns têm aparecido na mídia, mas a grande maioria, quando se fala de alguém que é pastor, então se imagina uma pessoa bastante fechada nas questões de comportamento, bastante conservadora. Em alguns casos, e aí os piores casos, quando se mistura ou quando se observa o envolvimento de pastores com a política, especialmente a política partidária, não é? Aí a coisa fica muito negativa. Porque, infelizmente, colegas nossos que têm esse título, que ostentam o título de pastores, muitas vezes têm se aproveitado de determinadas oportunidades no campo político e têm atuado de forma muito censurada, muito negativa, não é? É o caso de alguns pastores que estiveram no Ministério da Educação, por exemplo, e cobravam comissão pela apreciação de projetos recebidos por prefeituras, né, de diversos estados do Brasil, cobravam comissão em forma de barra de ouro. Eram pastores, não é? Então, muita gente também, quando se já tem uma certa antipatia pelo Evangelho, pelos evangélicos, quando ouve a palavra do pastor, já manifesta, então, essa restrição, porque o nome, muitas vezes, tem sido mal utilizado. Há, claro, pastores que têm uma imagem bastante positiva, não é? Há pastores que são palestrantes, que são até apresentadores, animadores, youtubers, influenciadores, com um trabalho muito interessante, muito bom. Eu mesmo sigo alguns, e são referência para a gente, ainda bem. Mas, acima de tudo, existe sempre aquela expectativa que o pastor seja um visitador, que esteja acompanhando, esteja presente na vida das suas ovelhas, dos membros da sua comunidade, e seja também um conselheiro, seja alguém disponível para trazer uma orientação espiritual, para fazer uma intercessão, para interceder pela sua igreja, não é? Então, o nome pastor encerra grandes responsabilidades. Por isso é importante a igreja estar sempre intercedendo pelos seus pastores, sempre colocando diante de Deus a pessoa dos seus pastores. Não que eles sejam pessoas de dons extraordinários, não que eles sejam melhores do que os outros, mas porque pesa sobre eles uma responsabilidade, uma tarefa, um chamado, que são realmente muito especiais e muito valiosos diante de Deus, não é? Mas vamos agora nos ater um pouco ao texto bíblico, não é? Nós vimos que Jesus se apresenta como o bom pastor. Quando Jesus diz que é o bom pastor,
a gente normalmente associa, né? Jesus, bom, então a gente diz, Jesus é um pastor bonzinho, é um pastor bondoso. Ele é tudo isso. Ele é, não deixa de ser. Mas quando Jesus afirma que é o bom pastor, ele faz com uma ênfase muito grande, porque nos tempos de Jesus, a imagem dos pastores, e aí não estou falando de pastor de igreja, estou falando dos pastores de ovelhas mesmo, de rebanhos, tinham uma imagem muito negativa. Os pastores eram homens que lidavam com os rebanhos em lugares remotos, às vezes durante a noite, e quando sumia, por exemplo, uma ovelha, a primeira coisa que as pessoas desconfiavam é que ela tinha virado churrasco para manter o pastor, né? E ele chegava lá e disse, olha, o lobo apareceu, não sei o que e tal, mostrava lá um pedaço da ovelha lá com sangue. Ele disse, o lobo comeu a ovelha. Normalmente o pessoal já achava que era... É igual as histórias de pescador, né? Pescador, quando ele sai para pescar, ele vai para um lugar muito remoto, só ele que está lá, ou mais alguém ali, mais uma pessoa junto lá com os peixes, e ele volta contando histórias do que aconteceu ali, mas ninguém viu. Então as histórias de pescador ficaram caracterizadas como mentiras, né? Lá no sul de Minas, lá em Boa Esperança, quando eu ia visitar a Dona Erendina morava lá. E às vezes eu aproveitava para ir num salão de barbeiro, daqueles bem antigos, assim, igual os da minha infância, assim, né? Aqueles quadrinhos na parede, né? Fiado só amanhã, aquelas coisas. E tinha um que eu não esqueço. Se eu tivesse celular para tirar foto, eu tinha tirado, porque era um quadrinho assim. Neste local reúne-se caçadores, pescadores, passarinheiros, políticos e outros mentirosos. É muito engraçado. Nunca me esqueça desse salão lá de Boa Esperança. Então os pastores entravam nessa lista, né, dos mentirosos contumazes, porque não eram confiáveis, inclusive juridicamente a palavra do pastor não era considerada válida como testemunho, era uma coisa muito séria. Então quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele quer dizer o seguinte, eu sou o pastor exemplar, eu sou o pastor perfeito, eu não sou esse pastor que vocês formaram essa imagem. Eu sou pastor profissional, eu sou pastor leal com o rebanho e com o dono do rebanho. É nesse sentido que Jesus então se apresenta como o bom pastor. Não é? E como bom pastor, ele associa a sua imagem a algumas figuras bíblicas do Antigo Testamento. Vocês podem lembrar que Caim e Abel compareceram diante de Deus, cada um trazendo o seu sacrifício. Caim levou das primícias da sua colheita, levou frutos e plantas para sacrificar diante de Deus. Abel levou o quê? Abel levou um animal do seu rebanho para sacrificar diante de Deus. E o relato do livro de Gênesis nos diz que Deus se agradou mais do sacrifício de Abel. Porque Abel era o quê? Abel era um pastor. Era alguém que cuidava de uma criação, provavelmente a criação de pequenos animais, de gado miúdo, de ovelhas. Uma outra figura do Antigo Testamento
essa muito ligada à pessoa de Jesus Cristo, é a do rei Davi. Do rei Davi, tanto que Jesus é chamado de filho de Davi, e o evangelista registra, né, na genealogia, que Jesus era da descendência da casa de Davi. E o que Davi fazia? Quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, o futuro rei de Israel, ele foi apresentado a 7 jovens, alguns musculosos, né, sarados, homens assim de boa aparência, né, com aquele porte real, e foi olhando nos olhos de cada um dos filhos de Jessé, e ele passou pelos 7 filhos de Jessé e disse: olha, não é nenhum desses que você me apresentou, mas eu tenho certeza que é nessa casa que está o novo rei de Israel. Não está faltando ninguém, não? A Jessé lembrou: não, está faltando o caçula, que está lá no campo, lá, tomando conta das ovelhas. Aí Samuel disse para ele: então traz esse rapazinho, por favor, traz ele aqui. E quando Davi, ainda muito jovem, muito garoto, aparece na frente de Samuel, então é ele que é o ungido, futuro rei de Israel. Que ele assumiria o trono anos depois, não foi uma coisa imediata. Mas muito jovem ele foi ungido. E ele era o quê? Ele era pastor de ovelhas. Então essa figura, esse ofício, esse conceito do pastor é um conceito com o qual Deus tem uma identificação muito grande. A gente observa isso desde o Antigo Testamento. Ao pastor cabe, né, uma série de tarefas, né? Proteger o rebanho, impedir que ele seja atacado por animais selvagens, né? A gente lembra muito do lobo, né, que é mencionado na Bíblia, e outros carnívoros, né? A gente não lembra dos gaviões. Estou lembrando aqui da nossa irmã Maria Oliveira, e aquele cachorrinho dela pequenininho, né? Que ela ficava preocupada porque de vez em quando aparecia um carcará voando lá no quintal dela, e ela não deixava o cachorrinho sair, porque ela pastoreava aquele cachorrinho. Até hoje. Até hoje, Tinha um né? gavião atacando lá o pequenininho. O nome do cachorro era Dom Pedro? Não, esse é um novinho. Mas assim, né? Era tarefa também do pastor tomar conta disso, né? Não permite que as aves arrebatassem as crias mais novas das ovelhas, né? E nem que as ovelhas andassem sozinhas perambulando pelo campo, porque é justamente essas que andam sozinhas, perdidas, afastadas do bando, essas é que são as presas favoritas dos principais predadores, né? Como se diz no interior, caititu fora do bando é papá de onça, né? É o quê? Papá de onça. Caititu é aquele porco do mar, né? Vale para as ovelhas também, né? Uma outra coisa é que além da proteção, ele tem que levar a ovelha para o alimento, ele tem que levar para onde o pasto esteja em condições de manter o rebanho, tem que acompanhar o trajeto das ovelhas nessa busca, né, pela sua sobrevivência.
muitas vezes ele tem que disciplinar aquelas ovelhas que se recusam a atender o seu chamado. Por isso ele tem o cajado com aquela pontinha, né? Aquela pontinha curva, que lá é para pegar a patinha da ovelha e puxar, assim, ó, vem cá. Né? Esse é um instrumento da disciplina do pastor. O pastor ele conhece a cada ovelha pelo nome. Apesar de ovelha não ser bicho de estimação. Ovelha, vaca, ninguém cria, né? E 100 mil cabeças de gado, não é por estimação, né? É para abate mesmo, né? Então, as ovelhas também eram, a grande maioria delas, eventualmente para abate, para serem sacrificadas, na melhor das hipóteses, para serem tosquiadas para fornecer lã. Mas mesmo assim, o pastor consegue estabelecer uma relação de proteção e de identificação com as ovelhas. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu estou falando, vale também para a atitude de Jesus com relação a gente. E aí a gente lembra do Salmo 23, né? O Salmo escrito pela ovelha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará também é um termo que precisa a gente compreender da forma mais adequada. Porque muitas vezes a gente associa esse nada me faltará como se fosse uma promessa de prosperidade sem limite, uma coisa assim, né? Como se o cuidado de Deus nos fizesse pessoas muito ricas, né? Não é esse o sentido. O sentido de nada me faltará quer dizer o seguinte: eu não vou sentir falta de mais nada. Eu não quero mais nada. Tem essa frase, né? O que mais eu vou querer? Deus é o meu pastor. Ele cuida de mim. Isso, para mim, basta. Essa sensação da ovelha sobre o cuidado de Deus é sobre o cuidado de Jesus Cristo também. Porque Ele não nos deixa faltar nada. Porque no seu cuidado Ele nos protege, no seu cuidado Ele nos alimenta, no seu cuidado Ele nos orienta pelo caminho melhor também, até nos disciplina. Ela nos puxa para um lado e diz: não vai por aí não. Não vai por aí não, porque esse não é o caminho da vida. O caminho da vida é outro. Vem pelo meu caminho. Jesus fala isso para a gente. Mas uma coisa que Jesus destaca é que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele, enfrentando as ameaças, enfrentando os predadores, enfrentando os ladrões, enfrentando qualquer tipo de ameaça, ele se coloca na frente do rebanho e o defende até o fim. Jesus fez a mesma coisa. Ele, inclusive, na realidade, ele se transformou em ovelha. Jesus se transformou em ovelha. O que João Batista disse quando Jesus apareceu para ser batizado? Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Jesus é o pastor que se transforma em ovelha, para que as ovelhas não sejam abatidas. Ele se oferece para o abate. Isso é mais extraordinário em Jesus Cristo.
nós somos convidados a assumir a mesma atitude. Porque Jesus também diz, olha, não há maior amor do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Mas eu espero de vocês que vocês tenham a mesma atitude. Capacidade de se oferecer para o sacrifício. Não é? É aquilo que aconteceu lá com Isaac, né? Abraão e Isaac. Deus desafia Abraão e diz, olha, pega o seu filho que você esperou tanto tempo, você recebeu como promessa, e me apresenta em sacrifício. E Abraão, com o coração despedaçado, sobe o Monte Moriá e levando Isaac pergunta para ele, pai, tem aqui a lenha, tem o fogo, tem a garrafinha de álcool para acender o fogo, tudo aqui, mas cadê o bichinho para ser sacrificado? Está faltando. Aí Abraão olha para ele e diz, olha, Deus vai providenciar. E Deus providenciou. Quando ele chega lá em cima, depois de ter amarrado o próprio Isaac, aí o anjo diz, olha, tem uma ovelha ali presa com o chifre ali no meio da talhada lá. Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar do filho dele. Assim como Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado no nosso lugar também. Não é? Então, essa imagem do pastor, ela é muito rica, ela é maravilhosa, ela é parte central da história da salvação. A lição que fica para nós é aprendermos a ser pastores também, porque não são só os clérigos, não são só os estudiosos, aqueles formados em teologia, em homilética, em exegese, em hermenêutica, nisso, daquilo, que são chamados a ser pastores. Nós, no geral, nós somos chamados a ser pastores também, a ser cuidadores, a ser protetores, enfim, a termos como exemplo a própria figura do supremo pastor e bispo de nossas almas, que é Jesus Cristo. Amém?